eu acredito que a gente vai ter desmoralizado muito o Flávio Bolsonaro, a ponto da maior parte dos bolsonaristas enxergarem o despreparo dele. Gente, vamos lembrar, o Flávio Bolsonaro é aquele sujeito, primeiro, que não teve nenhuma trajetória política, que teve basicamente um mandato dado de presente pelo pai na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Nunca teve nenhum preparo, nenhuma trajetória própria, nunca construiu nada com as próprias mãos. E que quando, na primeira experiência que ele teve de embate político, porque ele nunca foi de enfrentar ninguém dentro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a primeira vez que ele teve que enfrentar alguém, num debate ali com a Jandira Fegali, com o Osório do PSDB, ele desmaiou e literalmente cagou nas calças. Gente, é esse o nível do candidato do bolsonarismo. E os bolsonaristas, mesmo os mais radicais, eu não acredito que eles queiram morrer junto com o Flávio Bolsonaro, e eu acredito que eles têm a expectativa. Eles criaram um Flávio ideal na cabeça deles, que não é o real, e eu acho que eles vão ser confrontados com o Flávio real, porque o Flávio ideal deles é um cara que enfrenta, é um cara corajoso, é um cara que vai pra cima, e eles vão ver quando começar a campanha que o Flávio não é esse cara. Então, eu tenho convicção de que no segundo turno, nós não vamos precisar fazer muito esforço para ter o apoio mesmo dos bolsonaristas mais... Aliás, eu estava assistindo, um dos bolsonaristas mais radicais é o Kim Paim, né? Sim. Que é lá da Austrália. Que sempre, inclusive, nos atacou e nos criticou muito. E ele próprio, de uma das franjas mais radicais do bolsonarismo, disse recentemente, em entrevista, que no segundo turno apoia o Renan contra o Lula. Então, assim, nem começou a campanha e a gente já tem um bolsonarista radical admitindo que o Renan pode ir para o segundo turno e que ele indo para o segundo turno vai apoiar. Então, eu realmente não acho que isso será um problema. Olá, já deu seu like? Não deixe de ajudar o canal. A gente nunca esteve muito preocupado com cláusula de barreira, porque a gente não depende do fundo partidário nem do tempo de televisão para existir, né? Se a gente dependesse, nem fundaríamos o nosso próprio partido. Eu continuaria, por exemplo, no União Brasil, em que eu teria tempo de televisão e 3 milhões de reais de fundo eleitoral para fazer a minha campanha. Mas... apesar da gente nunca ter grande preocupação em relação a isso, a nossa maior preocupação era, sendo muito transparente aqui com vocês, era fazer 5 deputados, que é o número mínimo necessário para 2 coisas importantes. Uma, participar de debate de televisão em 2028. Outra, ter direito a destaque na Câmara dos Deputados em todas as votações. Ter direito de obrigar todos os parlamentares a votarem o trecho do texto que a gente quisesse. Agora, nós estamos muito tranquilos em relação a bater a cláusula de barreira. Né? O Amoedo, em 2000, e isso falando de análise, não é falando de torcida não, mesmo ainda que haja torcida. Em 2018, o Amoedo, quando saiu o Partido Novo, fez 2,5% na urna na hora de se eleger. Desses 2,5%, 35% se reverteu em voto de legenda. O Renan vai ter muito mais voto. A conversão do voto do Renan é muito maior do que 35%, porque ele está muito mais identificado com o Partido Missão do que o Amoedo estava com o Novo. Então, eu acho que só com o apoio para a legenda, nós já vamos conseguir ter uma quantidade suficiente de votos para eleger deputados federais na maior parte dos estados. Boa parte desses estados, mesmo sem o voto de legenda, tem chapas competitivas, tem bons pré-candidatos. Nós temos um núcleo forte, inclusive, aqui no estado de Goiás. Está aqui me acompanhando o Noleto, aqui ao lado. Então, eu estou bastante otimista e bastante tranquilo em relação à representação na Câmara. Até mesmo no Nordeste? Até mesmo no Nordeste. Você sabe que, nas últimas pesquisas, o Renan cresceu mais no Nordeste do que no Centro-Oeste. Né? E o Centro-Oeste sabe-se, né, que é onde tem um eleitorado mais à direita, né? Então o fato do Renan ter rodado o Maranhão, agora está na Bahia, indo nos lugares mais pobres e falando dos problemas desses lugares, que nenhum outro pré-candidato à presidência jamais esteve nesses lugares, jamais falou dos problemas desses lugares, está dando resultado. As pessoas estão vendo que é o único que está olhando para os pequenos municípios, denunciando que o prefeito tem lá 15 mil habitantes na sua cidade, a cidade que vive 90% de repasse da União, e ele recebe uma emenda parlamentar quando 80% da cidade não tem esgotamento sanitário e ele contrata o show do Wesley Safadão. É o único cara que está denunciando uma bizarrice dessa. Né? Então eu acho que no Nordeste também nós temos candidaturas fortes já, independentemente do Renan, na Bahia, né? Nós temos um núcleo
para a chapa de federal. Federal. Né? Nós temos um núcleo muito forte em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, no Ceará. Então, eu tô muito tranquilo em relação ao nosso trabalho no Nordeste. A gente sempre teve muita dificuldade no Norte e no Nordeste até as eleições de 2024. Em 2024, a gente conseguiu consolidar núcleos muito fortes na região Nordeste. E aí, curtiu o corte? Então dá aquela ajudinha, deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo, porque o futuro é glorioso.